Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Lição 07. Porque Jesus foi chamado de Deus. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, te damos graças e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo, para nos iluminar, nos dar discernimento e conhecimento de tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Introdução. Durante séculos, tem-se debatido essa questão. Jesus é o Deus único, ou é o Filho do Deus único? O fato de Cristo também ser chamado de Deus é algo que só será explicado e compreendido completamente na eternidade. O que apresentaremos é um entendimento mais próximo da lógica humana. Com base em o que está escrito, levando-se em conta que a Bíblia não pode se contradizer. Caso não se recorde completamente das lições anteriores, recapitule-as para ter um melhor embasamento a fim de captar plenamente o conteúdo desta. Nas lições anteriores, vimos o seguinte. Lição 03. Deus é único. Deus é um só. Há um só Deus, o Pai. Lição 04. Deus tem um filho. Ele foi gerado de Deus. Ele nasceu de Deus. Lição 05. Jesus é o Filho de Deus, gerado 2 vezes, uma na eternidade e outra aqui na terra. Lição 06. Deus é uma pessoa e o Filho de Deus é outra pessoa. O Filho tem um Deus, que é o seu Pai. Porém, a pergunta continua. Como conciliar o fato de que existe um só Deus, o Pai, com as declarações bíblicas onde o Filho de Deus é chamado também de Deus? 1. Além do Pai e do Filho, quem mais foi chamado de Deus? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus, Elohim, a Faraó. Êxodo 7, 1. E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu, Moisés, lhe serás por Deus, Elohim. Êxodo 4, 16. Contra Deus, Elohim, não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Êxodo 22, 28. Aos juízes não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. Êxodo 22, 28. Que é o homem, para que te lembres dele. Ou o filho do homem, para que o visites. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Hebreus 2, 6 e 7. Tu que é o homem, para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus, Elohim, o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Salmos 8, 4 e 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, Elohim, mas, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Miqueias 4, 5. 2. Jacó lutou com quem? Com Deus ou com um anjo? Lutaste com Deus, Elohim. Gênesis 32, 28 e 30. Lutou com o anjo, e prevaleceu, chorou, e lhe fez súplicas. Oséias 12, 4. 3. O anjo do Senhor no deserto levava o nome de quem? Eis que eu, Deus, envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho. Ouve a sua voz, não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Êxodo 23 e 20 a 21. Nota. Moisés, os juízes de Israel e anjos, o anjo que lutou com Jacó, bem como o anjo do Senhor e deuses pagãos, todos foram chamados de Elohim, Deus. Agora veja o que está escrito em 1 Coríntios 8, 5 a 6. Pois, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores,
Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Nota: o termo hebraico Elohim, bem como o termo grego Theos, traduzido para Deus, tem dois sentidos. O primeiro destes é quando designa Deus o Pai, aquele que governa e preside sobre todas as coisas no céu e na terra. Neste sentido, as Escrituras afirmam que Elohim, Deus, é um só. Deus, é único, é o Todo-Poderoso, o imortal, aquele que nunca foi visto. O outro sentido é quando Deus único, o Pai, dá a outro ser algum tipo de autoridade superior ou no céu ou sobre a terra entre os homens, ou autoridade para impor julgamento sobre outros homens, sendo dessa maneira, e nesse sentido considerado e chamado de Elohim, Deus. O anjo do Senhor que guiou o povo de Israel no deserto levava o nome de Deus. Tanto Moisés como o anjo que lutou com Jacó foram chamados de Deus, Elohim. Os juízes em Israel foram chamados de Deus, Elohim. Os anjos foram chamados de Deus, Elohim, em Salmos 8, 4-5. Mas eles eram o Deus único, aquele que nunca foi visto. De forma alguma. Eles foram chamados de Deus, porque representavam Deus, tinham a autoridade de Deus para agir como se fosse o próprio Deus o Pai. Ora, se anjos criados por Deus, Moisés e os juízes de Israel, homens pecadores, foram chamados de Deus Elohim, quanto mais Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, aquele que foi gerado de Deus, o qual tinha a mesma natureza de Deus, aquele por quem Deus criou todas as coisas. Ele podia e foi chamado de Deus, porque ele representou Deus. Ele é a maior revelação de Deus. O Pai deu a ele todo o direito e autoridade de ser chamado de Deus, porque ele herdou esse nome do Pai. Hebreus 1:4. Moisés, anjos e os juízes de Israel foram chamados de Deus, porque eles representaram Deus, mas eles não herdaram esse nome. Porém o Filho de Deus, o qual foi gerado de Deus, herdou o nome de seu Pai e é tão divino quanto Deus, o Pai. Cristo foi chamado e reconhecido como Deus, porque ele tinha a mesma natureza de seu Pai, pois ele nasceu, saiu de Deus e porque o seu Pai deu a ele o direito e a autoridade de assim agir. No entanto, o Pai é o soberano do universo, o único Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho dele. O próprio Jesus reconhece que Deus é seu Pai e seu Deus, João 20:17. E único Deus, João 17:3. 4. Jesus herdou um nome e levava o nome de quem? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus, é, conosco. Mateus 1:23. E ele, Jesus, permanecerá, e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Miqueias 5:4, ler o verso 2. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1:4. 5. Jesus tem um nome, acima de todo nome. Quem deu a ele esse nome? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. João 17:11-12. Nota: alguns textos do Novo Testamento apresentam Jesus como se ele fosse o Deus do Antigo Testamento. Isso ocorre porque Deus se manifestou a um homem por intermédio de Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento tinha autoridade para agir e falar como se fosse o próprio Deus, o Pai. Jesus é a manifestação do Pai entre os homens, contudo ele é apenas o Filho, agindo e falando como se fosse o Pai. 6. O Filho de Deus foi chamado de Deus, porque ele revelou e representou o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1:18. Versão revista e corrigida e versão de Jerusalém.
Respondeu-lhe Jesus: Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:9. 7. Os judeus acusaram Jesus de quê? E qual foi a resposta de Jesus? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10:33. Dizeis vós, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus. João 10:36. Nota: Jesus nunca disse que era Deus. Ele sempre afirmou que era o Filho de Deus. Conclusão: Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Ao Filho foi dada uma posição exaltada. Ele foi feito igual ao Pai. O Filho participa de todos os desígnios de Deus. Próxima lição. Tudo em nome de Jesus.